Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. E se eu parasse de comprar? O Ano em que Fiquei Fora da Moda, escrito por Joanna Moura, é uma obra envolvente que mergulha na experiência pessoal da autora ao desafiar um dos maiores hábitos de consumo do mundo moderno, o ato compulsivo de comprar roupas e seguir tendências. Ao longo de um ano, Joanna propôs a si mesma o desafio radical de não comprar nenhuma peça de vestuário, calçado ou acessório, refletindo assim sobre o impacto do consumismo em sua vida e na sociedade em geral. Seu relato é franco, repleto de humor, honestidade e vulnerabilidade, transportando o leitor para dentro de suas reflexões e desconstruções sobre padrões impostos pela indústria da moda. O livro não é apenas uma narrativa de resistência ao shopping, mas sim um convite sincero para repensar valores, identidade e felicidade em uma era marcada pela busca incessante por novidades. A decisão de Joanna conduz discussões profundas sobre autoestima, sustentabilidade e autoconhecimento, tornando sua experiência inspiradora para quem deseja entender melhor sua relação com o consumo e o modo como a moda interfere em nossas escolhas diárias. Com linguagem acessível, leveza e muitos insights, Joanna Moura compartilha aprendizados que podem transformar não apenas nosso guarda-roupa, mas também a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o desafio do consumo consciente. Neste tópico, Joanna Moura descreve os motivos que a levaram a estabelecer o desafio de passar um ano inteiro sem comprar roupas, calçados ou acessórios. Ela compartilha como o consumo frequente tornava-se um comportamento automático e muitas vezes realizado para preencher vazios emocionais ou seguir padrões sociais. Joanna discute o impacto financeiro e psicológico desse hábito, mostrando o quanto comprar muitas vezes servia como uma resposta rápida para lidar com insatisfações, ansiedades e comparações constantes com outras pessoas. O livro expõe, de forma transparente, os dilemas enfrentados pela autora nos primeiros meses do desafio, quando a tentação de ceder ao impulso estava em seu auge. Ela detalha as estratégias utilizadas para evitar recaídas, como o autoconhecimento, o desenvolvimento de autocontrole e a redefinição de prioridades pessoais. Ao longo do processo, Joanna destaca a necessidade de questionar a real importância das instituições da moda e dos padrões impostos pela sociedade de consumo. Esse tópico se mostra fundamental para o leitor refletir sobre sua própria relação com o consumo e buscar um caminho mais equilibrado e sustentável. Em segundo lugar, a influência da moda na identidade pessoal. Joanna Moura explora como a moda exerce influência direta na construção da identidade e autoestima. Ela relata de que forma sempre usou roupas novas para se sentir confiante, moderna e pertencente a determinados grupos. No entanto, durante o período sem compras, a autora se defronta com a desconfortável sensação de não acompanhar mais as tendências, não pertencer a discussões do momento e até temer julgamentos por repetir peças. Esse autoquestionamento leva Joanna a investigar o significado profundo de estilo pessoal, em contraste com o consumo por pressão social. Ao refletir e experimentar diferentes produções com aquilo que já possuía, ela revisita memórias e emoções associadas aos itens do próprio guarda-roupa. O desapego em relação ao novo se converte em oportunidade de autoconhecimento, ressignificação de valores e uma busca mais genuína por autenticidade. O tópico provoca o leitor a repensar o sentido de vestir-se para si, ao invés de simplesmente buscar aceitação externa, elevando a discussão ao campo entre autonomia e influência cultural. Em terceiro lugar, sustentabilidade e o impacto ambiental da moda. Neste ponto, a autora traz um olhar crítico sobre os efeitos da indústria da moda no meio ambiente. O texto vai além da experiência individual para abordar questões globais, como o excesso de produção, descarte inadequado de roupas e as condições precárias de trabalho comuns em várias fábricas têxteis pelo mundo. Joanna passa a considerar com mais profundidade o ciclo de vida de cada peça, desde a produção, passando pelo consumo e chegando até o descarte final. O desafio proposto mobiliza reflexões sobre consumo responsável, slow fashion e reaproveitamento de peças. Ao compartilhar estatísticas e relatos reais, Joanna incentiva o leitor a adotar pequenas mudanças no dia a dia, como comprar menos, reutilizar mais e dar valor à procedência dos itens escolhidos. O conceito de sustentabilidade é desmistificado, tornando-se acessível ao leitor comum e mostrando que cada escolha no momento da compra tem poder de transformar não apenas nosso cotidiano, mas também a saúde do planeta. Em quarto lugar, relacionamento com o próprio corpo e estilo. Ao abrir mão de comprar novos looks, Joanna se depara com antigos dilemas relacionados à autoimagem e aceitação corporal. Ela relata episódios em que sentiu insegurança ao vestir peças que não correspondiam às tendências do momento ou que não disfarçavam possíveis insatisfações com seu corpo. Ao longo do ano, a ausência de novidades a obriga a resgatar o carinho por itens que estavam esquecidos, ajustando-os ao seu corpo real. Esse processo culmina em uma nova relação com o espelho, mais baseada em autoaceitação e no respeito à própria história. O livro aborda de maneira sensível a pressão imposta especialmente às mulheres para se adequarem a padrões de beleza inalcançáveis, mostrando como a moda pode ser aliada do bem-estar ou agravante de insatisfações.
A autora encoraja o leitor a investir no autoconhecimento, celebrando a diversidade de corpos e a criatividade necessária para criar estilos únicos com o que já se tem disponível. Por último, transformações pessoais e redefinição de prioridades. O último tópico evidencia as mudanças profundas ocorridas na vida de Joana Moura após um ano de abstinência do consumo de moda. Inicialmente, a decisão representava apenas um desafio financeiro e comportamental, porém, com o tempo, Joana relata mudanças em outras áreas de sua vida. Mais tempo livre, menos estresse, maior clareza sobre o que realmente lhe traz felicidade e a redescoberta de hobbies e relacionamentos antes negligenciados. O livro aponta que, ao abandonar o ciclo vicioso de compras, Joana ganhou uma nova perspectiva sobre o que é suficiente. A autora compartilha como esse caminho de autodescobrimento influenciou também sua capacidade de lidar com críticas, expectativas alheias e até mesmo sua produtividade profissional. Joana finaliza mostrando que o consumo consciente, mais do que abrir espaço no guarda-roupa, abre espaço na vida para escolhas mais autênticas, gratificantes e duradouras. Em conclusão, E Se Eu Parasse de Comprar? O Ano em que Fiquei Fora da Moda é uma leitura recomendada para todos que sentem que sua relação com o consumo, especialmente de moda, precisa de uma revisão. Seja para quem busca economizar, adotar práticas mais sustentáveis, aumentar a autoestima ou simplesmente viver com menos pressa e mais significado. O livro de Joana Moura oferece inspiração, consolo e dicas práticas. O relato humanizado da autora gera identificação imediata, tornando mais fácil refletir e adotar mudanças reais no cotidiano. Os aprendizados vão além do guarda-roupa e impactam outros aspectos da vida, ajudando o leitor a perceber que felicidade autêntica vai muito além do ato de comprar algo novo. Ao optar por este livro, você terá uma abordagem acessível, empática e sem fórmulas milagrosas, diferente de propostas que prometem transformações radicais, sem considerar a realidade de cada indivíduo. Joana Moura mostra que pequenas atitudes têm grande efeito e prova que a libertação dos padrões de consumo pode ser uma poderosa ferramenta de autodescobrimento. Investir nesta leitura é optar por autoconhecimento verdadeiro, incentivo prático à sustentabilidade e pela oportunidade de construir um relacionamento mais íntimo e saudável consigo mesmo e com o mundo ao redor. Se você quiser apoiar Joana Moura, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!